Juízes, capítulo 10, 1206 anos antes de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Vamos dar continuidade à leitura da palavra de Deus, amém? Estamos aí no livro de Juízes, capítulo 10. E depois de Abimeleque, levantou-se para libertar Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, o qual habitava em Samir, na montanha de Efraim. E julgou Israel por 23 anos e morreu. E morrendo foi sepultado em Samir. Esse é o único relatório que é dado a respeito de Tolá. E depois dele levantou-se Jair, gileadita, o qual julgou Israel 22 anos. E teve 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades que se chamaram Havot-Jair, as cidades de Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camon. Esse é o único relatório que temos a respeito deste homem também. Mas os filhos de Israel voltaram a praticar o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Balaíns e a Astarote, e nos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e os deuses de Moabe, e os deuses dos filhos de Amon, e os deuses dos filisteus, e deram as costas ao Senhor e não o serviram. Como é óbvio, Israel tinha afundado até o mais profundo estado espiritual, sem precedentes. Parece ser o ponto mais baixo de degradação, de que haviam descido durante essa época em sua história. E o Senhor se irou contra Israel e o vendeu nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. Os israelitas, eles pareciam ter esquecido ou não sabiam que o Senhor era quem supostamente eles serviam. Eles poderiam produzir qualquer situação que ele desejasse, e ainda é o mesmo nos dias de hoje. Tudo que acontece a um filho de Deus é por vontade ou permissão do Senhor. Nunca devemos esquecer disso. Os quais oprimiram e quebrantaram os filhos de Israel naquele tempo por 18 anos. Todos os filhos de Israel que estavam na outra parte do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. E os filhos de Amon passaram o Jordão para também fazer guerra contra Judá e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, e Israel deste modo ficou grandemente aflito. As palavras no versículo 8 poderiam ser traduzidas como quebrou e esmagou os filhos de Israel. Nos anos anteriores, quando serviram a um Deus falso, eles estavam oprimidos só por um lado. Mas agora, dessa vez, servindo a uma multidão de ídolos, estavam oprimidos por ambos os lados. Esse fato é tão verídico para os homens e para as nações na atualidade, como foi naquele tempo. A história só se repete. Mas os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Nós pecamos contra ti, porque deixamos o vosso Deus e servimos aos Balaíns. Aqui tem uma explicação que diz assim: mas havia uma energia suficiente de vida em Israel para produzir um clamor de confissão. Estar consciente da miséria é um sinal de vida. Devido ao engano do coração e devido ao engano do pecado, a escravidão é a sede depois de uma luta passageira. Então, depois de um tempo, o escravo se torna inconsciente da sua escravidão. A confissão, nós pecamos contra ti, indica arrependimento genuíno, porque ele demonstra consciência de dano causado a Deus, e não simplesmente tristeza devido às misérias que foram postas sobre eles mesmos. Remorso não é arrependimento. A angústia mental devido aos resultados penosos do pecado não é arrependimento, mas um sentimento de luto e de desonra ocasionados a Deus é tristeza porque pecamos contra ele, e isto sim é arrependimento. Davi e Simão, o mago, ilustram o arrependimento verdadeiro e o falso. Um clamou: pequei contra o Senhor. Seu primeiro pensamento era Deus e a sua glória. E o outro disse: roga por mim para que nenhuma dessas coisas me sobrevenha. E esse pensou primeiro em si mesmo, para se assegurar para si a isenção do castigo. É bem verdade, A diferença entre arrependimento e tristeza. E o Senhor respondeu aos filhos de Israel: quando fostes oprimidos pelos egípcios, pelos amorreus, pelos amonitas, pelos filisteus, pelos sidônios e os amalequitas e pelos moanitas, e clamar a mim, não vos livrei de suas mãos? Assim Deus estava perguntando para o povo, Tudo isso era um assunto registrado, e muitos viviam nesse tempo
sabia que pelo menos de alguma dessas libertações, né, que Deus ele falou ali. Mas vós me deixastes servir a deuses estranhos, porquanto eu não vos libertarei mais. E depois reclamai aos deuses que vós escolhestes para vos libertem no tempo de vossa aflição. Assim é óbvio, esses supostos deuses eram simplesmente produtos da imaginação do homem. Não existiam. Portanto, porque Israel tinha o privilégio de manter uma comunhão com o Senhor, o único e verdadeiro Deus, desejaria sujeitar-se a este mal. Por que eles queriam fazer isso, né? O problema era a natureza pecaminosa. É a natureza do homem que inclina para o pecado, e tudo devido à queda. Embora os israelitas não tivessem desculpas antes da cruz, eles ainda não possuíam o Espírito Santo morando neles, dentro de sua vida, de um modo permanente. Portanto, eles eram na prática impedidos de receber a grande ajuda que o Espírito Santo agora nos dá. Isso também ocorrerá na atualidade, se o crente não entender que toda a vitória é recebida, é mantida por nossa fé em Cristo e na cruz. Então a natureza pecaminosa uma vez mais começará a dominar essa pessoa, né? É verdade. E os filhos de Israel responderam ao Senhor: pecamos, faz tu conosco como bem te parecer. Somente te rogamos que agora nos livre deste dia. E tiraram de entre si os deuses alheios e serviram ao Senhor. E a sua alma foi angustiada por causa da desgraça de Israel. A alma do Senhor foi angustiada, significa que ele literalmente não podia suportar o sofrimento por mais tempo. Ele responderia à oração deles e os libertaria. Deus é bom o tempo todo. E ajuntando-se os filhos de Amon, assentaram o acampamento em Gileade, e ajuntaram-se deste modo os filhos de Israel, e assentaram seu acampamento em Mispa. Então os príncipes e o povo de Gileade disseram uns aos outros: que homem começará a batalha com os filhos de Amon? Ele será por cabeça sobre todos os que habitam em Gileade? Amém? Esse foi o capítulo 10 do livro de Juízes, né? Aqui mais uma vez contando uma história verídica, né? História do que de fato aconteceu sobre o povo de Israel, e Deus dando alguns ensinamentos, né, para nós nos dias de hoje, amém? Então é isso aí, vamos continuar a leitura, amém? Fiquem na bênção, fiquem na paz, e em breve estaremos no capítulo 11 do livro de Juízes, amém?